Sejam bem-vindos ao Guia Definitivo Nacionalidade Portuguesa. Estamos hoje no 5º episódio e vamos falar um pouco mais depois do protocolo do processo. Como acompanhamos aquele processo que foi protocolado, quais são os prazos e procedimentos. Meu nome é Bruno Malman e hoje estou aqui com o Gustavo Gerhard. Acompanhe o vídeo. Bem-vindos então ao episódio de hoje, que a gente vai falar então aqui como acompanhar o processo. Bruno, muitos dos nossos clientes, depois que a gente protocola o processo, perguntam como é que eu faço esse acompanhamento. Tenta resumir e trazer para a gente como é que funciona esse dinamismo de acompanhar os processos. Então, isso aí é uma pergunta um pouco capciosa. Por quê? Porque existe uma possibilidade, já faz alguns anos, do acompanhamento eletrônico dos processos. Ou seja, aquela conservatória que está com o processo, que vai ser analisado o processo, ela pode, ela não é obrigada a disponibilizar uma chave de acesso e através dessa chave de acesso a gente pode consultar pelo site da nacionalidade portuguesa.jus.gov e pode acompanhar o trâmite daquele processo. É um trâmite muito simplificado. Para quem tem costume de acompanhar um processo judicial através dos sites dos tribunais de justiça, que a gente pode ter um monte de informação detalhada daquele processo, nesse site da nacionalidade portuguesa, ele é uma consulta muito simplificada, ou seja, a gente tem ali uma evolução, né, do acompanhamento do processo, ou seja, o processo sai do primeiro estágio, que é o estágio 1 de recebido, e ele vai evoluindo até o estágio 7. A gente brinca que são as bolinhas, porque são estágios que são representados por bolinhas. Enquanto houver a evolução dessas bolinhas, as bolinhas vão sendo completadas com a coloração verde. Então o processo inicia no registrado, e ela vai no recebido, vai para o registrado, e vai passando até chegar na última bolinha, que é a bolinha número 7, que é o registrado. O que é o registrado? É quando o assento de nascimento ele é feito e registrado no registro civil português. Ou seja, quando a gente termina um processo de nacionalidade, a gente se torna português. E para se tornar português, a gente tem que ter uma certidão de nascimento portuguesa. Então, o processo termina justamente no registro daquela pessoa como portuguesa. Nós estamos falando do estágio 7. E qual o tempo que a evolução desse processo ocorre? Qual a estimativa que a gente tem? Casos mais demorados, casos mais simples? Fala um pouco sobre os prazos, tanto do processo de filho quanto do processo de neto, pois os tempos são diferentes, né? Sim, os tempos são diferentes e vai depender muito da conservatória em que o processo foi protocolado. Quando a gente está falando de processo de neto, a gente fala de uma conservatória só, então é mais fácil a gente estabelecer um prazo mais rigoroso para todos os processos que são protocolados. Então, quando a gente fala de netos, o prazo, mais ou menos, hoje em dia, nós estamos gravando esse episódio no mês de setembro de 2022, isso é muito bom deixar aqui bem gravado, porque esses prazos são dinâmicos, né? Quanto mais processo é protocolado, mais vai ser demorado a análise e tramitação desse processo. Então, se amanhã começarem a protocolar muitos processos, evidentemente que os processos de amanhã vão demorar mais do que os processos de hoje. Então, hoje em dia, nós estamos falando de uma estimativa de 25 meses para um processo de neto. Existem também aqueles processos que têm uma tramitação preferencial. Na Conservatória dos Registros Centrais existe uma tramitação preferencial para aqueles que são nascidos antes de 1945. Nesse caso, os processos estão demorando mais ou menos 15 meses. Além disso, nós temos os pedidos especiais de tramitação preferencial, que são aqueles casos em que a gente consegue justificar a urgência e a necessidade daquela nacionalidade. Então, são casos bem específicos em que a gente tem que, de fato, peticionar e justificar aquela urgência. Perfeito. E o processo para filho, ele é um pouco mais curto? Então, o processo para filho ele é mais curto, até porque existem muitas conservatórias que têm a prerrogativa de analisar esse processo, então esses processos são diluídos
em muito mais locais, então tem uma força laboral muito maior para análise desses documentos, mas o processo vai depender da agilidade daquela conservatória. Então tem algumas conservatórias que são mais ágeis, tem outros conservatórios que não são tantas, ou são ágeis, mas por serem ágeis, começam a ser sobrecarregadas por um número de processos exaustivos, porque no passado eram ágeis e aí começou aquela fama de ser uma conservatória rápida e do nada ela deixa de ser rápida porque tem muitos processos. Mas a gente está falando assim de forma geral, processo de filho, ele pode demorar ali entre 6 meses até a gente consegue ver processo demorando até mais de um ano. 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses. Mas o normal de processo de filho numa conservatória normal é até 6 meses, 7 meses. Perfeito. A gente vai deixar na descrição do vídeo o site para fazer o acompanhamento, onde você vai colocar a chave de acesso e aí vai conseguir ver a evolução do pedido durante o processo. É importante destacar também que nem sempre as conservatórias disponibilizam a chave de acesso. Então, se eu for protocolar o meu processo de filho numa conservatória X, Y, a conservatória pode possibilitar essa chave de acesso, quanto não pode. Então, assim, tem processos que, por mais que tenham sido protocolados num período em que já existia o acompanhamento, ela pode não ter essa chave de acesso para acompanhar esse processo, porque a conservatória tem a prerrogativa de não querer entregar essa chave de acesso. Então, o cliente também tem que ter a confiança naquela empresa que ele contratou ou na assessoria e tudo mais, de que, de fato, a assessoria escolheu a conservatória correta, escolheu a conservatória mais ágil, e nem sempre a conservatória mais ágil é aquela conservatória que disponibiliza a chave de acesso. Então, isso é importante de tu ter uma assessoria boa e não ter uma assessoria. É a gente saber que, de fato, existe essa diferenciação e que nem todos os processos a gente vai conseguir acompanhar, por mais que ele esteja sido protocolado naquele período em que existia já a chave de acesso. Varia de acordo com a conservatória. Exatamente. Então tá. Se você chegou agora no canal, se inscreve no canal e acompanha os próximos episódios do Guia Definitivo. Mais uma coisinha. Se ficou alguma dúvida, escreva pra gente, porque nós vamos ter um episódio extra só de respostas às perguntas deixadas pelos nossos participantes. Então, se você ficou com alguma dúvida, olha, não entendi muito bem como é que se acompanha aquele processo, como é que eu acompanho um processo na conservatória tal, como é que eu acompanho um processo indiferente. Faça a pergunta, a gente não consegue aqui num vídeo curto estabelecer todos os panoramas possíveis, mas aquelas perguntas, as maiores dúvidas que a gente conseguir identificar nas perguntas deixadas pelos participantes, a gente vai responder nesse último episódio, o episódio extra de esclarecimento de dúvidas. Até o próximo vídeo.